Olá, tudo bem? O livro de hoje é O Jeito Harvard de Ser Feliz, escrito pelo autor Shawn Achor. Esse livro é baseado num estudo com mais de 1.500 pessoas que estudam e trabalham e convivem naquele ambiente da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é uma das mais famosas e prestigiadas universidades do mundo. Esse autor, ele foi incumbido de entender o que aquelas pessoas que estavam ali, todas elas de alguma forma já pessoas brilhantes, com carreiras promissoras, com enorme potencial intelectual, por que ali, em meio àquele ambiente, pessoas com as mesmas oportunidades, todas elas igualmente brilhantes, algumas eram mais felizes que as outras? E aí, esse estudo, ele comprovou que o principal diferencial dessas pessoas era ter uma atitude mental positiva. Diante de todos os desafios, de todos os obstáculos, elas conseguiam se destacar porque enxergavam as coisas de uma forma positiva. Nós que somos pais, estamos acompanhando aí a novela As Aventuras de Poliana, que é baseada num livro sobre Poliana, que inclusive é uma síndrome que a psicologia estuda, não se sabe se por causa do livro ou vice-versa, mas uma menina que viu o lado positivo de tudo. Na novela, ela joga o jogo do contente. E é mais ou menos isso que o livro vai mostrar. As pessoas que têm essa atitude mental positiva brilham mais, mesmo onde existem pessoas com o brilho com a mesma chance de ter um brilho igual. É sobre isso que eu vou falar para vocês, em torno dos 7 princípios que o Shawn descobriu que aquelas pessoas eram pontos fora da curva, tinham uma felicidade fora do normal. E por meio desse estudo, comprovando que a psicologia positiva já vem estudando, ele descobriu que a felicidade sim pode ser aprendida. Então você que está aí assistindo e pensando que não dá para mudar, que eu já aprendi a ser assim, que minha vida é desse jeito, está na hora de rever seus conceitos. E quem sabe, por meio da aplicação de alguma das técnicas desses 7 princípios, aumentar o seu nível de bem-estar e a sua felicidade. E o que isso tudo tem a ver com liderança? Isso tem a ver que a maneira como você, enquanto líder, trata os seus funcionários, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa, influenciará também diretamente a felicidade deles, o que também afeta a produtividade e os resultados da sua organização. Então, aquela história de bater na mesa, xingar, falar alto, já era. Se você ainda tem essas atitudes, comece a repensar com base nesses 7 princípios que a gente vai discutir aqui. Vamos nessa? O primeiro princípio é relacionado ao benefício da felicidade. A felicidade, ela é, diferentemente do que muitas pessoas pensam, algo a ser conquistado diariamente e não algo a ser encontrado pontualmente. Alguns poetas, autores já falam sobre isso, que a felicidade ela está no caminho e não na chegada. E a grande descoberta do Shawn Achor, esse autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, é que a felicidade leva ao sucesso e não ao contrário. Portanto, se você costuma atribuir a sua felicidade a algo que você ainda vai conquistar, não é por aí o caminho. Está na hora de você enxergar a felicidade ao longo do seu caminho para encontrar o sucesso pelo caminho. Ou seja, não é o sucesso que leva à felicidade, é a felicidade que leva ao sucesso. Para isso, existem uma série de técnicas que podem ser aplicadas para que você consiga injetar felicidade no seu dia a dia. Algumas dessas técnicas já vêm sendo usadas há muito tempo, mas com a propagação dos estudos da psicologia positiva, a gente tem percebido um aumento das pessoas que fazem uso de alguma dessas técnicas, como, por exemplo, a meditação. Parar, respirar, fechar os olhos e não pensar em nada. Fazer exercícios regularmente, adotar uma atitude de gentileza no seu lugar de trabalho,
Usar os recursos materiais que você tem, o seu dinheiro, com experiências que aumentem a sua felicidade, não comprando coisas, porque coisas não trazem felicidade, mas experiências trazem. Uma viagem com sua família, um jantar, um passeio com seus amigos, um curso que você investe em você, é uma maneira de ampliar o seu portfólio de felicidade. Além disso, conhecer, descobrir e exercitar os seus pontos fortes. Já parou para pensar naquilo que você realmente é bom? Você tem exercitado esse seu ponto forte? Se não, está na hora de começar. O segundo ponto, segundo princípio da felicidade, está relacionado ao conceito da alavanca e do ponto de apoio. O que seria essa alavanca e o ponto de apoio? Nosso ponto de apoio é a nossa atitude mental, são os nossos pensamentos, é onde a gente se baseia. E a nossa alavanca é a maneira como nós movemos esses pensamentos, para onde nós o direcionamos, para o lado positivo ou para o lado negativo, para o lado otimista ou para o lado pessimista. Tudo envolve a nossa percepção em relação ao que está acontecendo. Vocês já pararam para pensar que algumas pessoas parecem que têm mais que 24 horas no dia? Isso é algo que pode ser aprendido. A produtividade, a performance, a capacidade de gerir melhor o próprio tempo. Basta programar ou reprogramar o seu cérebro. E isso se faz imaginando, criando as condições antes de agir e não agindo, apagando incêndios, como a gente muitas vezes costuma fazer. Outro ponto que a alavanca nos ajuda é que por meio dela nós podemos alavancar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, quando você olha para seu parceiro amoroso, sua parceira, seu filho, seu funcionário, seu aluno, e enxerga nele somente os pontos negativos, você potencializa aqueles pontos negativos. Quando você direciona o olhar para os pontos positivos, você potencializa aqueles pontos positivos. Isso foi chamado na psicologia de efeito Pigmaleão. E esse efeito, ele é muito forte, pois ele tem o poder de moldar as nossas atitudes e inconscientemente concretizar as atitudes das outras pessoas por meio daquilo que nós acreditamos sobre elas. Terceiro ponto, que é um dos princípios do jeito de ser feliz, está relacionado à nossa capacidade de capitalizar possibilidades, ou seja, ativar o nosso cérebro para que ele encontre, para que ele trabalhe com um radar em torno de oportunidades à nossa volta. Sabe aqueles joguinhos de preencher fileiras, né? O Candy Crush, enfim, jogos de completar linhas. O cérebro gosta disso, porque ele gosta de trabalhar com padrões. Então, para que a gente possa ser feliz com os nossos padrões, nós precisamos focar naqueles padrões que deixam o cérebro com uma sensação maior de felicidade. Quais são os 3 padrões principais que nós precisamos aprender a trabalhar? O primeiro é o padrão da própria felicidade. Como eu disse no início, entender a felicidade no caminho e não criar condições para que essa felicidade aconteça. O segundo é o princípio da gratidão. Quando praticada diariamente, quando reconhecemos que já temos muito do que nós precisamos para ser felizes e agradecemos por isso, somos gratos por isso, o nosso cérebro entende que ele sim é feliz. E o terceiro é o otimismo, é ter uma visão de esperança mesmo diante das adversidades da vida. E aí nós temos, com base nessas adversidades, o quarto ponto, que consiste em encontrar oportunidades no meio das adversidades. Esse é, ao meu ver, um dos maiores desafios e talvez alguém que esteja assistindo possa pensar: mas
falar sobre felicidade para quem tem tudo, para quem é feliz, para quem é realizado, é fácil. Eu quero ver falar sobre felicidade para as pessoas que estão com algum problema difícil, que estão passando por uma situação complicada. Mas é aí que esse estudo mostra que pessoas que hoje têm um alto nível de felicidade conseguiram encontrar a felicidade por meio da superação dessas adversidades. Isso acontece quando a gente utiliza, às vezes, o impacto da queda para subir. Quando a gente utiliza dessas dificuldades para descobrir novas possibilidades que a gente não tinha enxergado antes. O benefício da felicidade, de encontrar oportunidades em meio à adversidade, é enxergar o que o autor chama de o terceiro caminho. É ver uma solução onde você ainda nunca tinha procurado. E quando as coisas estão bem, é provável que você não vá procurar essa oportunidade. Quando as coisas estão muito mal, você também pode focar, se você não tiver uma atitude positiva, sua tendência é focar somente naquilo que vai dar errado. É aí que entra o terceiro caminho. É uma busca de tentar algo que você ainda não fez, sabendo que você vai errar, e tentar de novo, até dar certo. O quinto princípio é o que o autor chama de o círculo do Zorro. Sabe o Zorro, aquele personagem, né, um super-herói famoso que tem a máscara, né, que foi no cinema representado pelo Antônio Bandeiras e a sua Helena, Catherine Zeta-Jones. O filme vale como uma metáfora porque o Zorro, ele foi um herói criado, né, pelo seu treinador, sendo ele um herói completamente atrapalhado, né, uma pessoa que tinha uma bondade, uma vontade de ajudar os outros, mas ele era alcoólatra, ele não trabalhava, ele era preguiçoso. Mas então o Dom Antônio resolveu treiná-lo. E como é que ele fez esse treinamento? Aos poucos. O círculo do Zorro era uma área que o treinador traçava na areia, para que ali, naquele ambiente restrito, ele pudesse aprender a golpear com sua espada. Não foi de uma vez, não foi da noite para o dia. Mas na medida em que ele aprendia a ter o controle daquele círculo, o Dom Antônio aumentava o círculo para que o Zorro pudesse se desenvolver mais. Esse círculo, ele funciona como metáfora da nossa autoconsciência. Quanto mais nós treinamos dentro de um círculo restrito, mais confiantes nós ficamos e podemos dar o próximo passo. Claro, algumas coisas fugirão do nosso controle, mas é aí que entra a nossa capacidade de estarmos preparados para entender o que está e o que não está no nosso controle. O sexto princípio é a chamada regra dos 20 segundos. A regra dos 20 segundos é vencer o desafio dos maus hábitos que nós já temos criados. E por meio desse estudo, o autor constatou que muitas vezes os nossos maus hábitos, eles nos prejudicam por 20 segundos. E você tenta mudar, você coloca uma força de vontade para mudar, mas quanto maior a força de vontade que você coloca, maior a resistência. Isso é físico. Então, o que a gente precisa fazer? Aumentar a nossa força? Não. Diminuir a resistência. Por que regra dos 20 segundos? Ele fez um experimento com ele mesmo, que o fato do controle remoto ficar do lado do sofá, na casa dele, fazia com que ele muitas vezes chegasse em casa do trabalho cansado, sentasse no sofá, o controle estava do lado, ele pegava o controle, ligava a televisão e ali ele perdia 3 horas. Aplicando a regra dos 20 segundos, ele pensou, bom, se o controle não estiver do meu lado, se ele estiver na estante e eu precisar ir até lá, pegar esse controle, eu vou gastar 20 segundos, mas esses 20 segundos vão fazer com que eu desista. E assim, ele testou com ele essa regra e viu que funcionava. Ou seja, ele, na verdade, nesse caso, para eliminar esse hábito, ele criou uma resistência de 20 segundos até o controle para que ele parasse de ver TV pelas 3 horas que ele perdia no dia assistindo televisão. Então, na verdade, para a gente criar esses bons hábitos, a gente precisa criar a regra dos 20 segundos positiva, diminuir a resistência àquilo que a gente quer fazer.
Um outro exemplo, né? Eu gostaria de fazer atividade física, mas eu acordo, me dá uma preguiça de vestir a roupa, de calçar o tênis, ainda mais quando tá frio. Durma com a roupa. Aqueles 20 segundos podem ser decisivos na hora da sua decisão de fazer o que você realmente quer fazer. E não é sua força de vontade, é diminuir a resistência. Por quê? O nosso cérebro, ele adora o caminho mais fácil. E muitas vezes o caminho mais fácil é não fazer nada. Por isso a gente precisa ajudá-lo e criar condições para que ele vença essa resistência. E o sétimo princípio da felicidade é o princípio do investimento social. As pessoas realmente felizes são aquelas que são cercadas de boas conexões. Conexões pessoais, conexões profissionais, conexões que valem a pena. Pessoas felizes, elas são cercadas por outras pessoas felizes. Então, você tem um poder muito grande de escolher as pessoas que estão perto de você e das quais você quer estar perto. É por isso que o nosso investimento nessa rede de contatos e o investimento em relações saudáveis dentro de casa faz com que a gente possa, sim, aumentar a nossa felicidade. E para concluir, depois desses 7 princípios que são apresentados pelo autor, o que ele vai nos dizer é que há uma relação muito próxima entre esses 7 princípios. Quanto mais a gente exercita esses princípios, um influencia o outro e eles se tornam princípios mais fortes na nossa vida. É o que ele chama de espiral ascendente. Além disso, na medida em que nós vamos aprendendo e exercitando a nossa felicidade, nós vamos também propagando isso nos lugares onde nós estamos. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, em todos os círculos pessoais em que a gente faz parte. Como eu disse, essa é uma grande tarefa para todos nós que estamos aprimorando a nossa capacidade de liderar. Começamos por nós mesmos, trabalhando o nosso autoconhecimento, a nossa inteligência emocional, entendendo o que as pessoas felizes fazem, procurando da nossa parte o que está ao nosso alcance, enxergar a felicidade no caminho que nos leva ao sucesso e não esperar pelo sucesso para então sermos felizes. Bora lá começar a ser feliz hoje?